Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, na oração do entardecer. Convido vocês, amados diletos irmãos, a fazermos uma breve reflexão antes de fazermos a oração. Hoje eu quero falar um pouco acerca da oração do Pai Nosso. É uma oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. A oração do Pai Nosso é uma oração que Jesus ele ensinou aos seus discípulos. Essa oração ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13, e no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 2 até o versículo 4. No livro de Mateus, o Senhor Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E ele encerra essa oração dizendo amém. Muito bem, amados diletos irmãos. Existem algumas coisas que precisamos saber acerca do Pai Nosso. Muitas pessoas erroneamente compreendem a oração do Pai Nosso como uma oração que devemos fazer palavras por palavras. Alguns tratam a oração do Pai Nosso quase como uma fórmula mágica, como se as palavras por si só tivessem algum poder específico ou influência sobre Deus. A Bíblia nos ensina o oposto. Deus está muito mais interessado em nossos corações quando oramos do que em nossas palavras. Mateus 6, verso 6 nos ensina que o Senhor Jesus dizendo: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Te recompensará publicamente, diz o Senhor Jesus. Em Mateus 6, verso 7, ele continua e diz: e orando, não useis de vã repetições, como os gentios que pensam que por muitos falares serão ouvidos. Então, amados, algumas pessoas repetem a oração do Pai Nosso, acreditando que por muitas vezes repetirem, eles serão ouvidos. É uma coisa que nós precisamos saber claramente, amados, que ao fazermos a oração do Pai Nosso, nós podemos fazer essa oração sim, ele não é proibido fazer essa oração. A oração do Pai Nosso deve ser entendida como um exemplo, um padrão de como orar. Veja bem que Jesus diz que orando não useis de vã repetição, como os gentios que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Na oração,
devemos derramar nosso coração a Deus. E não simplesmente recitar a Deus palavras que muitas vezes são decoradas, são memorizadas. Ao invés disso, a oração do Pai Nosso deve ser entendida como um exemplo, como um padrão de como orar. A oração do Pai Nosso nos ensina a orar. Ela nos dá os ingredientes que devem fazer parte da oração. Eis aqui como se esmiuça a oração do Pai Nosso. Jesus disse: Pai nosso que está nos céus. Isso nos ensina a quem devemos dirigir a nossa oração: ao Pai que está nos céus. O Senhor Jesus diz: santificado seja o teu nome. Para você fazer essa oração, você precisa conhecer o nome de Deus. Muitas pessoas chamam Deus de Senhor. Eu mesmo, na minha oração, costumo chamar Ele de soberano e eterno Deus. Eu costumo muitas vezes chamar Ele de excelso e soberano. E em algumas passagens eu digo Pai Celestial. Mas esse Deus, Ele tem um nome. Ele tem um nome que é conhecido através da Bíblia. O nome dele é Jeová. Então, quando você se refere diretamente ao Pai, você deve se referir a Ele, a Jeová, nosso Pai. Esse nome tem que ser santificado. Santifica teu nome, diz o Senhor Jesus. Isso nos leva a adorarmos a Deus, a dar louvor por quem Ele é. E depois vem o teu reino, diz a palavra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa expressão, venha teu reino, ele nos leva a um lembrete que devemos orar pelo plano de Deus em nossas vidas. O plano que Deus tem acerca deste mundo. Não o nosso próprio plano, mas ao plano de Deus. Devemos orar para que seja feita a vontade de Deus. Não por nossos desejos. Aqui nós somos encorajados a pedir a Deus pelas coisas que precisamos. A segunda parte da oração, ele se refere ao alimento sacro, ao pão. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso nos lembra que confessamos a Deus nosso pecado e nós desistimos desse pecado, desviamos desse pecado, abandonamos esse pecado. E também que perdoamos os outros, assim como Deus já nos perdoou. A conclusão da oração do Pai Nosso é: não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. É uma petição por um socorro e alcançar a vitória sobre o pecado. É um pedido por proteção contra os ataques do diabo. Muito bem, amados. Eu quero chamar a vossa atenção mais uma vez. A oração do Pai Nosso não é uma oração para nos decorarmos, para memorizar e recitar a Deus. A oração do Pai Nosso é apenas um exemplo de como devemos orar.
Há algo errado em memorizar a oração do Pai Nosso? Claro que não, amados. Se você puder decorar vários e vários versículos, amém. Há algo errado em fazer a oração do Pai Nosso todos os dias? Não, amados. Se o seu coração está nele, se o seu coração está ligado ao coração de Deus, então você verdadeiramente sente as palavras que diz. Lembre-se, em a oração, Deus está muito mais interessado em nossa comunhão com Ele. Deus está muito mais interessado em nossa sinceridade, a sinceridade de nosso coração, do que em palavra específica. Que possamos usar a passagem de Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Declara: não estejais inquietos por coisa algumas. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É isso que está em Filipenses. Então a oração do Pai Nosso, como viver essa oração, como praticar essa oração, qual é o significado principal da oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é um modelo que Jesus nos deu de como orar. A oração é feita segundo o modelo do Pai Nosso, é agradável a Deus. A oração seguindo o modelo da oração do Pai Nosso, ele agrada a Deus. É bom conhecer a oração do Pai Nosso, mas não devemos usá-lo como uma fórmula mágica. Ou não devemos ficar repetindo ela todos os dias, como se ela tivesse um poder mágico. Nem usar ele como talismã. Existe igreja que ora 10 Ave Maria, 10 Santa Maria, 10 Pai Nosso. O Senhor Jesus disse que não devemos ficar usando de vã repetição. Então, repetir muito o Pai Nosso, sem entender o seu significado, sem aplicá-lo à nossa vida, não vai ajudar. Podemos dizer o Pai Nosso com convicção ou usar seu modelo para fazer nossa própria oração. O Pai Nosso, ele é baseado de dirigirmos ao Eterno, ao Criador. Essa oração é conhecida como a oração que o Senhor nos ensinou. Deus é conhecido como Pai, Pai Nosso, por causa das primeiras duas palavras. Deus não é alguém distante. Deus não é um ser assustador. Ele é nosso Pai. Todos os pais é carinhoso com o filho. Todos os pais querem o melhor para o seu filho. E Deus, sendo o Pai eterno, Ele quer nos abraçar. Ele nos ama. Deus não é uma criatura da terra. Ele mora nos céus, na eternidade. A oração do Pai Nosso indica
a quem devemos orar. A oração do Pai Nosso nos ajuda a entender quem é Deus. Precisamos saber quem é Deus. O Senhor Jesus diz: santificado seja teu nome. Por que ele diz isso? Eu já vos expliquei que o nome de Deus é Jeová. Em algumas passagens ele é conhecido como Yahvé. E existe algumas menções também que apresenta ele como Elohim. Deus, ele é santo. É importante reconhecer a sua santidade. Quando usamos o nome dele, pedindo que o nome dele seja santificado, então nós já conhecemos agora qual é o nome de Deus. É Jeová. Ou Elohim. Ou até mesmo Yahvé. Significa ter respeito por Deus. Devemos mostrar respeito pela santidade de Deus e procurar viver uma vida reta, uma vida santa. Precisamos orar com respeito. Então, muitas vezes, precisamos aprender a orar. Quando Jesus diz que devemos almejar pela implementação do reino de Deus aqui na terra, então ele diz: venha o teu reino. A nossa grande esperança é que Jesus voltará e todo o mal será destruído. Nesse dia, teremos vida eterna. Devemos sempre lembrar dessa esperança e orar para que Cristo volte logo. O Senhor Jesus continua dizendo: seja feita a tua vontade. A vontade de Deus deve ser soberana, assim na terra como nos céus. A nossa oração não deve ser para que Deus faça a nossa vontade, mas que nós venhamos fazer a vontade de Deus. Quando nós decidimos servir a Deus, a vontade dele se torna a nossa vontade. A vontade dele é absoluta. E vamos orar pelas coisas certas. Dá-nos hoje, diz o Senhor, o nosso pão de cada dia. Ele está nos ensinando a orar pelo sustento. O nosso sustento depende de Deus. Ele nos dá tudo o que precisamos para viver neste mundo. Ele nos dá a capacidade para trabalharmos, para ganhar o nosso dinheiro, para comprarmos a nossa comida. Ele nos dá vida saudável para nos mantermos no nosso emprego. Quando precisamos de ajuda, podemos pedir a Deus e confiar que Ele vai suprir a nossa necessidade, porque Ele nos ama. Deus nos ama. Aí, encerrando-se a oração, diz: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoar. Só recebemos perdão se nós também estendermos o perdão. Perdoar é muito importante. Quem não perdoa outra pessoa ainda não entendeu o perdão de Deus, que traz a salvação. É bom tirar um tempo em oração para perdoar quem nos ofendeu. Perdoar aqueles que têm mágoa contra nós. Perdoar aquele que nos critica. Perdoar aqueles que se levantam na estrada da vida para impedir a nossa passagem. E pedir perdão a Deus por nossos pecados.
Então, em uma outra oportunidade, estarei mostrando passo a passo como perdoar. Aí o Senhor Jesus diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Agora o Senhor Jesus se volta para todo sofrimento. Todos sofremos tentação. Todos nós somos induzidos pelo arqui-inimigo de Deus a pecar. Mas Deus nos ajuda a resistir. É importante pedir força a Deus para lutar contra a tentação, para lutar contra o maligno. O maligno não poderá vencer quem confia em Deus. Aí o Senhor Jesus encerra essa oração dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tudo pertence a Deus. O poder, o reino, a glória, tudo pertence a Deus. Quando oramos, podemos deixar tudo nas mãos de Deus, confiando que Ele vai agir para o nosso bem. Não precisamos ter medo nem ficar ansioso. Deus tem todo o poder. E só Ele merece toda a glória, todo o louvor. Ele merece a nossa adoração. Então vamos orar. Orar a Deus nesta tarde. A oração será pouquinho breve. Pai Celestial, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, na oração do entardecer. A minha alma, Senhor, exalta o Teu nome. A minha alma glorifica a Ti. Tu és o meu escudo, Tu és a minha fortaleza. Tu és a rocha da minha salvação. Eu venho perante Ti, Senhor, nessa tarde, exaltar, glorificar, ofertar a Ti, Senhor, a minha oração, a minha adoração, o meu louvor. Dizer, Senhor, que sou grato pela vida, sou grato, Senhor, por tudo o que o Senhor tem proporcionado em minha vida, Pai. Eu sou grato, Senhor, pelo lar, pela família. Eu sou grato, Senhor, por ter um teto onde me abrigar, por ter um emprego digno, onde eu tenho meu salário digno. Eu sou grato, Senhor, pela família que o Senhor me deu, pela esposa, pela companheira, pelas minhas filhas, Senhor, pela Simone, pela Silene, pelas minhas netas, pela Isabela, Gabriela, a Helena, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida dos meus familiares. Eu te agradeço, Senhor, pela felicidade de ter uma família, Pai. Receba, Senhor, a minha adoração. Eu te peço, Deus, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. O Senhor Jesus disse: se vocês pedirem alguma coisa ao Pai, em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então eu te peço, Deus, que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas, através da Tua ação, através da Tua misericórdia. Cubra-nos com Teu manto de glória. Cubra-nos, ó Deus, com Teu poder, com Tua misericórdia. Derrama abundantemente do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Nos ensina, Senhor, a viver uma vida abundante. Nos ensina, Senhor, a trilhar o caminho da vida. Ó Deus Supremo, Deus de misericórdia, eu oro, Senhor, por esse irmão que está enfermo, por esta irmã que está abatida espiritualmente, por esse irmão que está passando pelo vale da sombra da morte, por esta irmã que está passando por um momento de ansiedade, de angústia,
de aflição. Eu oro, Senhor, pela juventude. A juventude tem passado por tentações malignas. O inimigo tenta destruir a juventude, Pai. Então eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, que a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia se manifesta, Pai. Que nesse entardecer de hoje, possamos compreender que o seu nome é Jeová, é o eterno, é o soberano, é o Elohim, é o grande eu sou. Que o Senhor é poderoso. Santifica o teu nome, Pai, para que nós possamos alcançar a misericórdia de Ti. É isso que eu te peço e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.